se voltem para Deus. Irmãos, nós temos a nossa leitura bíblica de hoje, e se você não fez, eu vou aqui te ajudar com um dos salmos que estão programados para a nossa leitura de hoje, dia 29 de setembro. Nós lemos hoje o salmo de número 147 e o salmo de número 148, e portanto nós vamos meditar nesse salmo, o de número 148. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, para junto fazermos a leitura deste salmo. Salmo 148, eu leio na Nova Versão Internacional. Diz assim: Aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louve o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu o poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai, nessa manhã nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, corações e mentes, pedindo que o Senhor nos ilumine, que a Tua palavra penetre a nossa alma, o nosso ser, que os nossos corações sejam aquecidos e fortalecidos, que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você observou bem, desde o Salmo 146, tanto o 146, o 147, o 148, o 149 e o Salmo 150, são chamados de salmos de louvor. Se você der uma olhada, você vai perceber que todos eles começam e terminam com a expressão aleluia, que é uma expressão de louvor ao nosso Deus. Aleluia significa louvado seja o nome do Senhor. Então, desde o Salmo 146 até o último salmo, a tônica é justamente essa: louvemos o nome do Senhor. Quando nós falamos em louvor, na maioria das vezes nós somos propensos a pensar naquilo que fazemos como indivíduos, na nossa particularidade, ou quando nos juntamos à comunidade da fé, como estamos fazendo hoje. Na prática, raramente pensamos que o Deus que criou toda a realidade para a sua glória, faz com que tudo que existe louve o seu santo nome. Nessa manhã nós queremos olhar não só para nós como indivíduo, não só para nós como povo de Deus, mas principalmente olhar para tudo que está à nossa volta, para tudo que está nos céus, para tudo que está até além dos céus, desde a menor partícula até a maior, e entendermos que tudo foi criado para o louvor da glória do nome do nosso Deus.
Ao meditarmos sobre, então, o louvor da criação, esse é um tema bem propenso para este salmo. Toda a criação louve o Senhor, e nós estamos incluídos aí. E ao meditarmos nisso, queremos enfatizar que tudo que existe, desde a menor partícula do universo ao mais profundo abismo, desde os vales mais baixos às montanhas mais altas, desde o deserto e os rios que correm para o mar, sejam animais marinhos, terrestres, aves, tudo subsiste para o louvor e a glória do nosso Deus. Há poucos dias atrás eu estava aqui com jovens e nós estávamos meditando numa criaturinha muito curiosa. Um peixinho não muito bonitinho, que vive a 11 mil metros de profundidade no mar. Inalcançável para qualquer um de nós. E alguém pode perguntar assim, o que esse bichinho está fazendo aí? E o que o salmista vai nos dizer? Ele está dando louvor ao nosso Deus, porque é isso que a criação faz. O Salmo 148, então, é um desses 5 salmos de louvor. A sua ênfase repousa em que toda a criação deve louvar a Deus, desde os mais altos céus até os confins da terra. O Senhor é o soberano sobre toda a criação e tudo deve louvar o seu nome. A sua estrutura, nós poderíamos assim pensar, esse louvor começa nas regiões celestiais. Isso está muito claro, do verso 1 ao verso 6. Depois, do verso 7 a 12, esse louvor ecoa sobre a terra. E por fim, versos 13 e 14, o salmista nos dá bons motivos para que nós venhamos louvar o nosso Deus. Portanto, vamos começar olhando para isso, o louvor celestial, o louvor desde os altos céus. Olha aí o verso 1 e o verso 2, diz assim, aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Irmãos, eu acho tão importante nós meditarmos sobre isso, porque às vezes nós estamos tão engolfados em nossas necessidades próprias, em nossas lutas, em nossas tristezas, que nós nos esquecemos de contemplar aquilo que Deus criou, e pensarmos exatamente nisso, que todas essas coisas existem para o louvor de Deus. O salmista, nos 2 primeiros versos, nos mostra que este louvor começa nos céus, nos mais altos céus. Os salmos, por vezes, mencionam que o santuário de Deus está nas alturas. Salmo 102, verso 19. Que lá também se encontra o seu trono. Salmo 113, verso 5. E a sabedoria hebraica declara que o próprio Deus está nas alturas e que estas lhe pertencem, pois Ele as ordenou. Isso está em Jó, capítulo 22, verso 12, e capítulo 25, verso 2. Nas alturas Deus é louvado por seus anjos e exércitos celestiais, como quando o profeta teve uma visão de Deus em seu trono, onde serafins com os rostos cobertos, voando declaravam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Eu gosto muito desse texto, nós lemos Isaías há poucos dias aqui. E o profeta diz assim, no ano da morte do rei Uzias. E a gente sabe o que essa morte de Uzias significou dentro daquele contexto. Mas Isaías teve os seus olhos captados para o trono de Deus. E hoje nós cantamos e louvamos sobre um Deus que governa, sobre um Deus que está assentado no trono. Irmãos, nós vivemos num mundo onde tudo se resume às nossas dores e aos nossos traumas. Nessa manhã eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus está chamando a minha vida e a sua vida a olharmos para o trono que governa todas as coisas, o trono de Deus. Quando olhamos para esse trono, como fez o profeta Isaías, ele vê aqueles seres celestiais que entoavam este lindo cântico, olhando um para o outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E sabe o que eles declaram? Toda a terra está cheia da sua glória.
Sabe o que nós temos que pensar nessa manhã? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Irmãos, olhemos, meditemos nessas coisas. Como ontem, por exemplo, nesse tempo de sequidão e quando a chuva vem, como não compreender que a glória de Deus foi derramada sobre nós? Que o favor de Deus nos alcançou mais uma vez. João, descrevendo uma visão em Apocalipse, ele relata o trono de Deus no céu, e ao redor do trono 4 seres viventes cobertos de olhos, que dia e noite repetiam sem cessar, também: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso. E assim que esses seres viventes davam louvor e glórias a Deus, também ele viu 24 anciãos, que prostravam-se em adoração ao nosso Deus. Eu sei que nós não podemos ver essas coisas, mas nós podemos imaginar o que está ocorrendo nos céus neste momento. O que ocorre lá deve ter um reflexo aqui, nessa manhã. Não só da nossa boca para fora, mas especialmente no nosso coração. E o que ocorre agora, neste exato momento, nos céus, é que o nome de Deus é adorado, é que o nome de Deus é exaltado, que seres criados, que seres dos quais nós não temos ideia de sua amplitude na criação, estão neste exato momento louvando o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Outra feita, ao mencionar o nascimento de Jesus, um coro celestial foi ouvido, lá naquelas terras da Galileia, e aqueles anjos cantaram: glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Portanto, podemos com segurança afirmar que Deus é louvado nos mais altos céus por todos os seres criados para sua glória. Amém, irmãos? Nós não olhamos para os céus, ou não pensamos nos céus, como um lugar de vácuo, como um lugar onde Deus não está. Como meditamos, Ele está neste momento, nesses altos céus, sendo louvado, sendo então adorado por todos os seus anjos. O verso 3, ele continua nesse movimento de descida, e agora ele vai narrar para nós sobre os seres criados. Louvem-no, verso 3 do Salmo 148, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-nos os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele estabeleceu os seus lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. O salmista agora nos leva à cosmogonia hebraica narrada lá em Gênesis, onde somos informados que diante do caos primeiro em que a terra se encontrava, Deus disse: haja luz, e houve luz. E que os luminares foram criados para separar dia e noite, bem como as estações e épocas do ano. As estrelas, as quais ele também criou e as chama pelo nome, como vemos em Isaías capítulo 40, também são convocadas a este louvor integral. Irmãos, que maravilha! O que o sol, o que a lua, o que as estrelas estão fazendo neste momento? Louvando o nome do nosso Deus. Ao nascer do sol, o nome de Deus é louvado. Ao cair da tarde, o nome de Deus é louvado. As estrelas que se movem pelo longínquo espaço louvam o nome do nosso Deus. O salmista agora nos leva a essa cosmogonia, onde nós percebemos esse louvor. As águas que se acham acima do firmamento, as mesmas que foram precipitadas na terra quando veio o dilúvio, também são intimadas a louvar o nosso Deus. Irmãos, eu não sei você, mas quando olho para essas coisas, eu me sinto tão pequeno, e vejo Deus como algo tão grandioso, em que toda a criação é convocada a louvar o seu nome. E a pergunta é por quê? E o salmista responde aí, no final do verso de número 7, ele diz assim: Deus
ordenou e foram criados. Irmãos, nós não adoramos a criatura, nós adoramos o Criador. Deus ordenou e eles foram criados, seus lugares foram estabelecidos por um decreto que jamais mudará. Toda a criação está governada pela lei perfeita de Deus. Irmão, não há uma partícula nesse universo que neste momento se move aquém da vontade do nosso Deus. Não há um planeta que neste momento percorra um curso que não tenha sido desenhado pela lei perfeita do nosso Deus. Todos eles foram criados e ordenados, e o Senhor diz aqui que lhes deu este decreto e que eles os estabeleceu em seus lugares para sempre. Como não lembrarmos do hino que Paulo coloca na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 16, porque ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. O escritor aos Hebreus diz que ele está agora sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E também Paulo, falando aos Romanos capítulo 11, verso 36, ele diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nessa manhã, irmãos, nós podemos erguer os nossos olhos e dizer: todas as coisas existem por causa do nosso Deus e para o nosso Deus. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Em Romanos capítulo 1, vemos que toda a criação manifesta os atributos de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Os pagãos, tendo assim conhecido a Deus por meio das coisas criadas, diz Paulo, não glorificaram como Deus e não demonstraram gratidão. O que nós fizemos nessa manhã? Louvamos a Deus e agradecemos pela chuva. Mas quantos receberam o favor de Deus e agora, e até agora, não demonstraram gratidão? Antes, preferiram servir e adorar as coisas e os seres criados em lugar do Criador. Se você ler Romanos 1, você vai ver que essa atitude de ingratidão é o motivo pelo qual, diz lá o texto, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável e a cometerem toda sorte de impurezas. Irmãos, nós não temos como não louvar a Deus. Quando olhamos para a criação, quando olhamos para tudo que está à nossa volta, para toda a realidade em torno de nós, não há outra atitude que não o nosso coração se encher de louvor. Agostinho, comentando sobre esse texto, ele diz: existe suficiente claridade para iluminar os eleitos e suficiente escuridão para humilhá-los. Existe suficiente escuridão para cegar os réprobos e suficiente claridade para condená-los e torná-los, por isso, indesculpáveis. Irmãos, quantos um dia estarão diante de Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, e eles serão indesculpáveis, porque não foram gratos a Deus. E mais que isso, não só não foram gratos, mas eles colocaram a criatura em lugar do Criador. Preferiram render adoração à criatura, em vez de Deus, que é santo e justo. Nós não adoramos os astros, não cremos que eles governam o destino dos homens, não prestamos culto ao sol ou à terra, a deuses dos mares ou da fertilidade, não. Nós adoramos o único Deus verdadeiro que, por meio da sua palavra, criou todas essas coisas para manifestar a sua glória, que nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A luz de Deus brilhou nos nossos corações. E nós não olhamos para essas coisas, irmãos, com um coração insensível, mas nós curvamos a nossa cabeça e damos glórias a Deus, dizendo: Senhor, Tu és bom. Nós merecíamos juízo, mas o Senhor nos oferece a salvação e a graça por misericórdia. Portanto, irmãos, este louvor sai desses seres criados, passa para esses astros criados e, por fim, o salmista, então, chega à extensão da terra. E aí, já caminhando para
a parte final deste salmo, ele diz: louvem, verso 7, o Senhor, vocês que estão na terra. Serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizos, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. O louvor celestial agora é ouvido na terra, ou estendido na terra. Tudo que há em nosso mundo deve louvar o Senhor. Na linguagem do salmista, aí no Salmo 150, verso 6, ele diz: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Irmãos, que oportunidade que nós temos e pensarmos que existem tantas pessoas que hoje não podem louvar a Deus. Pessoas que estão talvez enfrentando uma enfermidade grave, pessoas que talvez já não estão mais entre nós, mas o salmista diz: você que tem vida, ou tudo que tem vida, louve o Senhor. Talvez você já chegou aqui para este lugar, você ouviu essas músicas, talvez você ouviu alguém orando aí do seu lado, mas ainda você não louvou o Senhor, o seu coração ainda não se derramou diante dele. Mesmo fenômenos da natureza, como relâmpagos, que ele cria e eles respondem: aqui estamos, Jó 38, 35. Ou como o granizo, que caiu como juízo no Egito, Êxodo 9, 23, e dele não se ouve notícia na terra de Gósen, em Êxodo 9, 25. Deus governa sobre tudo. A neve que ele faz cair como lã, ou a neblina que subia da terra antes que houvesse chuva, em Gênesis capítulo 2, ou o vendaval com que ele persegue os seus inimigos, como descreve o Salmo 83. Todos eles estão cumprindo os desígnios sábios e santos de Deus. Às vezes, num tempo de calor, como o que nós passamos, quando uma brisa sopra do nosso lado e a chuva cai, nós não paramos para pensar sobre isso, não é mesmo, irmãos? Mas ela está cumprindo o decreto de Deus, o desígnio do Senhor. Ela não está vagando entre nós, como um ser autônomo, mas ela está literalmente respondendo à lei justa do nosso Deus. Montanhas, colinas, árvores que dão fruto e todos os cedros, louvem o Senhor. Animais selvagens e rebanhos domésticos e todos os seres vivos, louvem o Senhor. Toda a criação depende do favor do nosso Deus. Se Ele não traz o sol, se Ele não traz a chuva, se Ele não faz com que os rios se encham, irmãos, quanta miséria viveríamos. Mas o salmista reconhece: em todos esses lugares, o nome de Deus deve ser adorado. E ele prossegue: reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra. Aqui o salmista vislumbra o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, diz Romanos capítulo 14, que o Senhor é Deus. Quão séria é essa advertência? Diz lá Paulo no final do capítulo 14, que cada um de nós, capítulo 14 de Romanos, prestará contas a Deus naquele dia. Irmãos, isso para nós é uma consciência tão clara, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos adiantando o processo. Nós já estamos dando glória a Deus. Nós já estamos louvando o Senhor. Nós já estamos nos curvando, quebrantados, reconhecendo que Ele é o Senhor de todo o céu e de toda a terra. E aqui o salmista, como nós não olharmos para isso e não temermos, porque ele diz que reis da terra, homens que hoje usurpam o poder, homens que hoje oprimem os seus governados, homens que hoje traem as suas leis, homens que hoje traem a confiança daqueles que depositaram neles alguma esperança, juízes, homens que extrapolam as suas prerrogativas, que tratam
a causa do pobre, da viúva, do órfão, do indefeso, como se fosse nada. Um dia, todos estarão diante do justo juiz de toda a terra. E por fim ele diz: moços e moças, velhos e crianças, Deus deseja ser louvado pelo seu povo em toda a terra. Desde os mais altos céus ele é exaltado. Seres celestiais o adoram e ele deseja ser adorado e conhecido pelo seu povo. Irmãos, nós não vamos só contemplar os céus e tudo que Deus criou e saber que tudo isso louva o nome de Deus. Nós precisamos também nos preocupar com os nossos corações. O salmista aqui conclama moços, moças, velhos e crianças. Como nós estamos nessa manhã? Será que há louvor no nosso coração? Deus não apenas está interessado em ser louvado no cosmos, ou mesmo por anjos. Irmãos, os anjos louvam a Deus em completa rendição e reconhecimento da sua autoridade, sem uma experiência da qual nós participamos. Os anjos não foram redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós fomos. Portanto, quanto louvor devemos a Deus por isso. Deus deseja ser louvado no mais profundo do nosso ser. Como diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, Deus está satisfeito. Deus não tem necessidade de coisa alguma. Mas que bom seria se os redimidos do Senhor nessa manhã louvassem o seu nome de todo o coração. Esse louvor, ele não é compreensível nem a anjos. Quando você olha para aquela figura do tabernáculo, você vai ver na tampa do propiciatório, 2 querubins naquelas extremidades, e eles estão olhando para dentro daquela tampa, procurando conhecer esse assombroso mistério de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De forma que eu tenho segurança em dizer, Deus amou cada um de nós que está aqui nessa manhã, e todos os seus eleitos, como não amou nenhum tão item da sua criação. Isso traz para nós um sentimento de pertencimento muito elevado, mas também cria em nós a responsabilidade de vivermos para o louvor do nosso Deus. Todos devemos louvar o seu nome, pois este é o único nome exaltado em toda a terra. Ele concede poder ao seu povo, diz o salmista aí, o seu povo a quem ele ama. Que expressão maravilhosa, o seu povo a quem ele ama. Deus hoje deseja ser louvado por sua igreja, por seu povo, de quem ele recebe louvor por sua graça a eles ministrada. Deus ministra sobre nós a sua graça, e o que ele deseja então é o louvor dos nossos lábios. Para concluirmos, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem no Salmo 22, um salmo muito conhecido de todos nós. É um salmo davídico. É um salmo que descreve as angústias do Messias na cruz. Profeticamente, Davi, por inspiração do Espírito de Deus, profere aquelas palavras que o próprio Cristo, séculos depois, proferiria na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Eu não vou gastar tempo aqui com a primeira sessão, mas eu gostaria de lermos a partir do verso 22, que é justamente a parte desse salmo que poderíamos descrever como sendo o outro lado da cruz, ou o outro lado deste sofrimento do Messias. Veja o que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina. Salmo 22, a partir do verso 22, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Uma pausa. Irmãos, já vi o pastor Marquinho falando sobre isso. Às vezes nós achamos que quando nós nos congregamos como povo de Deus, parece que nós estamos meio assim, né, passeando no shopping, não sei. O salmista diz aqui que no meio dos santos de Deus, ele fazia o quê?
proclamava o nome do Senhor. E às vezes nós estamos na reunião do povo de Deus, no culto a Deus, mas os nossos lábios estão cerrados. E até às vezes eu penso, irmãos, que isso não é, pode acontecer, uma atitude de rebeldia, mas é porque as nossas mentes estão muito fragmentadas. Nós estamos preocupados com coisas externas. Isso interfere no louvor a Deus. Então, quando nós estamos aqui, nós precisamos cantar. A nossa voz precisa ser ouvida. Nós precisamos orar. Nossa voz precisa ser levantada. Portanto, o salmista diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Há sempre esse convite desse louvor do povo de Deus. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor. Na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, e ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Irmãos, esse louvor descreve um grande dia, em que os redimidos do Senhor, todos reunidos, por causa da obra do Calvário, estarão louvando o nome do nosso Deus, juntos. Esse trecho do Salmo descreve aquilo que vai ficar mais claro para nós na escatologia de Apocalipse. Um dia se aproxima, em que não haverá mais noite, em que não haverá mais morte, em que não haverá mais trevas, em que o mal estará para sempre julgado e encerrado em cadeias, e todos aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus, de todos os tempos, de todas as épocas, estarão diante dele, prostrados em adoração. Que nessa manhã o Senhor receba o nosso louvor, irmãos, sincero, verdadeiro, sabendo que não merecíamos absolutamente nada, mas que a sua graça e a sua misericórdia nos alcançou. Que nós não apenas olhemos para o que foi criado, mas olhemos principalmente para os nossos corações. Se ainda não abrimos o nosso coração nessa manhã, se ainda não louvamos o Senhor nessa manhã, que não saiamos daqui dessa forma. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa gratidão. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bendito Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela Tua palavra inspirada. Obrigado por esse salmo, escrito há tantos anos, que chega a nós hoje e nos convida, juntos, a toda a criação, louvar o Teu nome. Pai, se há corações nessa manhã endurecidos, indiferentes, se há corações aqui mergulhados em dor, angústia, em tristeza, e talvez falta força para orar, como aconteceu com vários salmistas, mas que não haja fôlego para o cântico, para aquele louvor que nós sabemos bem, que naquele momento de dura prova, brota dos lábios dos redimidos. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um daqueles que estão aqui hoje. Senhor, que o coração deles seja cheio de esperança, cheio do desejo de Te adorar, cheio do desejo de poder Te louvar em espírito e em verdade. Nós pedimos tudo isso, confiados que podemos ser assistidos pela Tua graça e pelo Teu poder.
no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.